Olá, eu sou André Soltal, escritor e editor da Traços e Capturas. Sou um homem branco, tenho barba branca, cabelo preto, estou vestindo uma blusa preta com textos brancos escritos, palavras urgentes, o texto nunca é neutro. Estamos começando hoje a terceira edição do programa Conto e Converso, da editora Traços e Capturas. Essa edição acontecerá em 4 cidades do estado de Santa Catarina, de forma presencial, e depois será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Olá, eu sou Gica Voit, eu sou produtora cultural e editora na Traços e Capturas. Sou uma mulher branca de 47 anos, tenho cabelos curtos, castanhos, um pouco grisalhos e olhos castanhos também. Estou vestindo um vestido verde e brincos vermelhos e anel vermelho também. Eu conto a vocês que as 4 cidades desta edição são Joinville, Blumenau, Laguna e Itajaí. Joinville é onde nós estamos agora, aqui na Giostre, Livraria e Cafeteria. O terceiro Conto e Converso da Traços e Capturas só acontece graças ao edital Lei Paulo Gustavo SC+, executado com recursos do Governo Federal e Lei Paulo Gustavo de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. E conta com o apoio aqui da Giostre Livraria e Cafeteria, onde nós recebemos hoje a nossa querida convidada, Iracy Zefeld. Iracy, fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Gica. Obrigada, André, pelo convite. Eu sou Iracy Zefeld, uma mulher branca, de pele bem clara, tenho 52 anos, 1,69 m de altura, olhos claros e os cabelos também, no loiro, começando a ficar grisalho. Os cabelos são lisos, um pouco ondulados nas pontas, cortado de forma irregular, mais raspadinho de um lado e comprido na altura do ombro do outro lado. Eu estou vestindo uma calça azul, uma blusa, uma camisa branca com várias estampas de flores e eu uso óculos com um aro grande também. E um colar vermelho com uma estrela moldada em cerâmica. Sou jornalista, produtora cultural, artista de teatro e tenho dedicado meus últimos 10, 12 anos trabalhando aí com acessibilidade cultural. É isso, né? Isso aí, obrigada, Iracy. Nem dá para perceber que a Iracy é jornalista e está super à vontade aqui, frente às câmeras, né? Obrigada. Eu vou aproveitar, antes de começar a nossa conversa, Iracy, e eu vou apresentar e descrever a nossa intérprete de Libras, Alexandra Vitorino, que está à esquerda da Iracy. A Alexandra é uma mulher branca, de cabelo loiro escuro, olhos castanhos. Ela está vestindo uma roupa preta, uma camiseta e uma calça preta. E também aproveito e descrevo esse ambiente, essa sala aqui do Café Giostre, né, anexo à livraria, que é uma sala com paredes vermelhas e atrás de nós temos um quadro, um abstrato, uma pintura abstrata, com um fundo preto e algumas cores por cima, azul, rosa, amarelo, alguns traços abstratos. Então, Iracy, dando início à nossa conversa do Conto e Converso, onde nós vamos falar sobre mediação de leitura e acessibilidade, eu gostaria de saber, Iracy, como se deu o teu envolvimento com o tema acessibilidade. Então, antes de eu começar a falar um pouco da minha história e fazendo a complementação, né, para quem é da comunidade surda que está aí nos acompanhando, quero apresentar o meu sinal, né? Eu sou Iracy na comunidade surda, então são todos os dedos com a mãozinha junta, os dedos juntos, né, nas 2 bochechas, batizada por os nossos colegas do teatro, que é o lugar de onde eu venho e que eu encontro esse universo da acessibilidade cultural. Sou casada com um artista de teatro, Robson Benta,
E nós juntos participamos da criação de uma associação aqui em Joinville, que é o Instituto Ímpar, uma associação cultural formada por artistas, produtores, né? Lá em 2011. E o Robson, um professor de teatro, naquela época, ele teve a oportunidade de ter um contato com um grupo de jovens com deficiência intelectual. Eu estava num processo de transição de carreira, a gente estava desenvolvendo ideia de novos projetos, essa coisa toda, estava recém-mamãe, então assim, abrindo, né, os horizontes, estava com o nosso filho Pedro com poucos meses de idade, e eu ia acompanhar essa experiência dele, né, com esse grupo de jovens com deficiência intelectual que nunca tinham tido nenhuma experiência com prática artística. E o que acontecia naquelas poucas aulas, era um projeto piloto, foram 2, quase 3 meses de atividade, o que aconteceu foi uma transformação muito grande na forma com que esses jovens começaram a se relacionar entre si, com as famílias e com eles mesmos. Então, uma das características mais comuns, né, quando a pessoa tem deficiência, alguma coisa assim, é que além da característica, né, da deficiência, da neurodiversidade dela, muitos têm uma depressão associada, né, por causa da dificuldade da aceitação de estar no mundo, de estar nos lugares. E aí o teatro vinha trazendo essa possibilidade de eles recuperarem essa autoestima, levantar a cabeça e olhar para si e para os outros. Eu vi aquilo e então aquela sensibilidade, estava a mãe recente olhando, muitas mães e pais acompanhavam os alunos naquelas experiências, eu comecei a ouvir aquelas histórias e eu vinha já de um histórico, né, de produção cultural, eu produzi muitos anos o Festival de Dança na cidade, então eu tinha noção das políticas públicas, das leis de incentivo, e eu entendi que aquilo era uma coisa que valia a pena investir, né? Meu conhecimento, meu talento, e mobilizar pessoas, né, para que aquelas pessoas ou pessoas com esse tipo de característica, né, alguma deficiência, algum transtorno, alguma coisa, tivessem o mesmo direito que nós, que é o que a lei assegura. Então, o ponto de partida é o entendimento que nós, pessoas, né, com todas as características que nós temos direito ao acesso à cultura. Isso é um direito que vale para mim, vale para ti, para o André, para qualquer pessoa. Isso é um direito constitucional. É para isso que servem as políticas públicas. A gente tem direito à cultura, às práticas artísticas, a esse conjunto de atividades, da mesma forma como a gente tem direito à moradia, direito à educação, à saúde, tudo isso, né? E essas pessoas não tinham esse direito, não acessavam esse direito. Na cidade não existia. As instituições que atendem pessoas com deficiência desenvolvem práticas artísticas, mas dentro do setor cultural, isso ainda não era uma realidade. Que época era isso? 2011. Então, disso nasce a ideia do Programa de Formação Cultural Arte para Todos, que a gente lança dentro da estrutura do Ímpar, dessa nossa associação, em 2012, oferecendo atividades das artes cênicas, oficinas de teatro, atividades de dança, para esses jovens, né? Em parceria com a iniciativa, o Robson na época era professor da Casa da Cultura da cidade, então a gente fez uma parceria e nós começamos a desenvolver projetos não só para os jovens, mas também atividades para as famílias e para os profissionais de saúde que atendiam esses jovens, né? O Arte para Todos, ele se faz nessa parceria, sempre com, né, a gente vai falar muito disso. A gente aprendeu e fez a trajetória com os profissionais de saúde, porque nós somos artistas, nós entendemos de fazer esse negócio. E aí, uma das grandes barreiras na acessibilidade é que as pessoas dizem: mas eu não tenho conhecimento para isso, eu não tenho preparo para isso, eu não estudei, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei como fazer. E a gente também não sabia fazer. Então, a gente foi aprender a fazer trazendo esses profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. A gente foi entender como é que eles faziam as atividades, foi trabalhar com eles. Então, para as atividades práticas, em sala de aula, a gente sempre tinha, além do profissional de arte,
né, a estrutura de produção, essa coisa, mas além do professor, tinha sempre em sala de aula um profissional da área da saúde. Então, o Arte para Todos, ele se estabelece nessa relação entre a arte e a saúde, né, e se fundamenta nisso. E a partir disso, né, como nós trabalhávamos com várias linguagens artísticas, aí a gente começa a entender que não bastava só também acessar a questão do fazer, da prática de uma oficina, né? Porque como é que eles iam acessar os outros produtos culturais? A literatura, o cinema, o próprio fazer do teatro, né? A primeira turma se formou, digamos assim, né, em 2012, concluímos o ano, e no ano seguinte as vagas da oficina se abriram dentro da relação da Casa da Cultura, da Secretaria de Saúde, lá para outros alunos. Aí era uma nova turma. E aqueles que tinham se formado, eles queriam continuar fazendo teatro. E não tinha um grupo de teatro, não tinha uma escola de teatro na cidade que recebesse isso e tudo. E aí nós criamos o grupo de teatro Arte para Todos, que estreou em 2013, e desde lá a gente tem esse grupo de teatro, né? A história narrada acaba indo para o campo da literatura em formato de um livro, que daí a gente publica em 2019, justamente falando da questão do olhar, que tem o título, né? O seu olhar melhora o meu. Entendendo que essas pessoas, elas têm esse direito de estar no mundo como a gente. E aí, o que a gente, né, pode fazer é criar esse caminho. Então, foi paixão, assim, sentido, né? As pessoas falam, eu gostaria de um trabalho que me desse um propósito, né? E a gente encontra esse lugar, porque o retorno é muito impactante, né? O que a arte é capaz de fazer na vida das pessoas é uma coisa que a gente não consegue nem dimensionar, né? Em relação à existência, ao papel dessas pessoas, porque essas pessoas normalmente são relegadas a um papel que, como é que eu vou dizer? Quando a gente vai conversar com alguém, tu vai apresentar um filho, alguma pessoa para alguém, tudo que você pergunta é, e o que você faz? O que você é? Onde é que você faz? O que você trabalha? O que você faz? Aí, quando você tem uma pessoa que não estuda, não é aceita no mercado de trabalho, né? Não é aceita na escola, não é aceita nesses espaços, só está na família, qual que é a função social dela? Qual que é a relação? Ela parece uma pessoa que é só um peso na sociedade, um peso para a família. E na arte, essas pessoas, quando elas começam a ter a possibilidade de se expressar pela arte e fazer a sua própria arte nesse lugar de protagonismo, que não é só consumir a arte, mas também ser o protagonista, né? Poder escrever. Nossa, a gente descobre várias pessoas com potencial de escrita, de canto, de dança, de todas as linguagens artísticas. E aí elas começam a conquistar esse lugar, a produzir e conquistar um reconhecimento no ambiente da família, né? No bairro, ocupar esse lugar de visibilidade. Então isso acaba gerando uma transformação assim muito grande na vida das pessoas e de todas as pessoas que são impactadas, inclusive na nossa, porque a gente aprende a refazer todos os conceitos. Quando você aprende a viver de igual para igual, né? Trabalhando com as intérpretes, com as pessoas surdas, com as pessoas cegas, com as pessoas que têm mobilidade reduzida. É um universo de coisas que a gente não parava para pensar. Então a gente está aprendendo o tempo todo. Uhum. Te ouvindo aqui, antes de passar para o André, que vai te fazer mais uma pergunta, percebo que nesses anos todos de trajetória de vocês, do Instituto e tal, do trabalho teu com o Robson e de outras pessoas, vocês atuaram não só no acesso, no sentido da acessibilidade ao produto cultural, que é o que, em geral, nós artistas e produtores mais fazemos, né? Nós criamos produtos culturais e buscamos que eles sejam acessíveis de alguma forma, seja um espetáculo de música, de dança, de teatro, um livro, um filme, enfim. A gente busca que os produtos culturais sejam acessíveis, mas para além disso, vocês buscaram
tornar acessível também o aprendizado de uma arte, né? O estudo para quem quer ser, para a pessoa com deficiência que quer ser um artista, né? Exato. E vejo que ainda tem uma terceira questão que vocês, e até por isso que a gente te busca para essa conversa, né? Que vocês foram fazendo uma escola com vocês mesmos, né? Descobrindo, aprendendo, que é uma outra questão dentro da acessibilidade, né? Pessoas que não são pessoas com deficiência, mas que precisam aprender a trabalhar, a atuar com acessibilidade. Eu vejo que esse também é um grande buraco, assim, né? Nós estamos o tempo inteiro buscando aprender mais e temos muito que aprender ainda. Então, vocês também se preocupam com esse aprendizado da pessoa que quer trabalhar com acessibilidade, de alguma forma, né? Quando a gente pensa a ideia, né? Quando a gente vai lançar o Arte para Todos, ele não é um projeto. Eu já tinha esse entendimento bastante claro quando eu vi aquilo lá, que isso era uma coisa complexa que envolveria muitos fatores, muitos agentes, é uma cadeia produtiva, né? É uma cadeia criativa. E aí a gente já constituiu ele numa ideia de programa pensando nisso, né? Que são muitas ações. Vocês vão ver que assim, na nossa história, nesses anos todos, a gente trabalha muito com a lógica da experimentação artística e da vivência artística. E dentro dessa vivência artística, né, as intérpretes de Libra que trabalham com a gente viram artistas de teatro, elas vão para o palco, elas viram. Os terapeutas, os psicólogos, eles não ficam lá com a prancheta, fazendo os relatórios, não, eles vão fazer a atividade na prática. A prática artística passa para todo mundo, né? O assessor de comunicação, o designer, quando vem para a sala, quando vem para o negócio, vai participar junto, porque é na convivência que a gente aprende, né? Aprende a sair do seu lugar, a se colocar realmente, né, junto com o outro no lugar do outro, né? E a gente também rompe uma barreira que normalmente o associativismo, as associações, né, elas são muito organizadas assim. Nós temos a associação que atende as pessoas cegas, você tem a associação que atende as pessoas surdas, né? Você tem esses lugares que são bolhas, que são guetos, né? E a gente desde o começo começou a quebrar um pouco isso, porque nós não somos uma associação assistencial, né? E nós somos parceiros de várias delas. Nós somos um coletivo artístico, nós somos uma associação de artistas e nós queremos artistas DEF trabalhando com a gente. Nós queremos profissionais da cadeia produtiva, que pessoas com deficiência possam ser profissionais da cadeia produtiva, né? Que possam ser fotógrafos, que possam ser cinegrafistas, que possam ser escritores, diagramadores, né? Todas essas pessoas, a gente faz parte, né, o ímpar, e desde que a gente entendeu essa lógica do mercado de trabalho como um lugar, né, de existência do mercado de trabalho da cultura, como um lugar de existência da pessoa com deficiência, a gente se juntou ao movimento, à rede de empregabilidade das pessoas com deficiência no Estado. Então, a gente está junto falando das políticas, né, de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho. A gente participa dos feirões de emprego, dizendo a arte também, a cultura também é um lugar de trabalho. Né? Também, lógico, nós não fazemos parte da lei de cotas, nossas instituições são menores, mas cada um de nós que pode abrir, vai fazer uma contratação, bote na contratação, né, para um projeto como assistente, comece a investir nessa formação, porque aí a gente aprendendo, vamos falar bastante disso, né, esse aprender a fazer com. Eu acho que esse processo narrado assim, faz a gente entender mais ainda por que a gente te convidou. Né? Porque quando tu tem um projeto que tem um nome ímpar, ele já é realmente singular, né? Quando tu está num projeto que se chama ímpar, a gente sabe exatamente assim de todos os processos que vocês vivem, acompanha eles, às vezes distante, às vezes próximos, às vezes olhando. E é encantador pensar dessa forma, né? Mas a gente também há de conceber que estamos num processo e que o mundo não é tão acessível como a gente quer que seja, né?
a gente tem legislações que definem comportamentos, que definem que os estabelecimentos devam se adequar a isso ou aquilo, necessidade de fazer ações culturais que também se preocupem com isso, espaços de cultura, educação, saúde, que devam estar dentro dessa dinâmica. Muitas delas são ações, inclusive, de fachadas, né? Que a gente tem o estabelecimento lá dizendo que faz isso ou aquilo, você vai ao banheiro e o papel higiênico está nessa altura aqui, que parece simples. Não, não é simples, né? É um problema pontual que realmente está inadequado àquilo que a gente espera como acessibilidade no mundo, né? Então, assim, de que forma a gente pode pensar mais acessível, ou melhor, planejar, como que a gente pode agir, atuar para que isso se torne mais, para que esse mundo se torne outra coisa que a gente está querendo? Eu não tenho dúvida de dizer que o único caminho que a gente tem é aprender a fazer com. Né? Porque tu só vai saber que a altura do papel higiênico do banheiro não está adequada se tiver uma pessoa com deficiência física ou com nanismo, ou uma pessoa com um braço amputado, né? Ou uma pessoa cega, frequentando o teu espaço, frequentando o teu evento ou participando do projeto que você vai elaborar. Não dá para gente que não tem isso, né? que não tem esse tipo de característica, a gente não consegue pensar em tudo. E a gente não consegue pensar porque é muita coisa, as coisas mais simples, né? Desde você entender que você precisa trocar as maçanetas das portas, que não podem ser redondas, né? A torneira redonda para a pessoa que, não é só a pessoa que de repente é amputada ou que tem uma má formação congênita, né? A gente vai para as pessoas mais idosas, hoje a gente tem, as pessoas às vezes têm, várias pessoas têm essas características, né? Que não tem força na mão, então a maçaneta redonda não funciona. Mas quando que tu vai pensar nisso? Quando? Sim. Quando alguém, de repente, fica idoso ou tem um problema dentro da tua família, que você vai perceber que isso é uma barreira física, né? Então, para a gente vencer essas barreiras físicas, a gente precisa primeiro vencer as barreiras atitudinais. E a gente vai vencer essas barreiras atitudinais do preconceito, da coisa toda, convivendo com as pessoas. Convivendo com as pessoas. Mas então, para conviver com as pessoas, elas têm que ter a possibilidade de estar nos locais que mas assim, então eu digo assim, a gente tem a lei, a gente tem as questões todas, né, colocadas ali. Então, assim, você tem um projeto cultural, você tem que entregar, a gente tem isso, né, as leis que vêm com recursos federais respaldadas, né, na Lei dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela diz que a gente precisa, por exemplo, ter um evento fazer a utilização da audiodescrição, da intérprete de Libras, essa coisa toda. Mas o ideal mesmo é que quando você vai conceber esse projeto, que você tivesse a consultoria de uma pessoa cega, a consultoria de uma pessoa surda, porque esse é um mercado de trabalho que está se abrindo hoje para as pessoas com deficiência. A gente tem formação, né? Você faz a formação em audiodescrição. A formação em audiodescrição não é só para nós que somos os videntes, porque quem vai validar o meu texto de audiodescrição, o meu roteiro de audiodescrição, é a pessoa cega que vai ouvir. Porque às vezes a forma como você enxerga a sua lógica de descrever o espaço não faz sentido para ela, né? Uma curiosidade assim que as pessoas têm como é que é a relação de cor para uma pessoa cega? Sim. Pode ser muito diferente, porque existem várias histórias. A pessoa pode ter nascido cega, a pessoa pode ter ficado cega ao longo da vida. Então, é uma experiência diferente. A pessoa que nasceu cega não tem referência. Esses dias eu ouvi de uma associação de cegos que a maioria pelo menos segundo aquela associação, a maioria das pessoas cegas não nasceu cega. Exatamente. Ou seja, elas têm uma referência, né? E tem uma referência. Imagem, por isso de cor que a gente, quando faz formação em audiodescrição, a gente é orientado a falar da cor, principalmente quando a cor representa alguma coisa. É uma escolha, né? Vou falar do óculos do André. É vermelho, porque isso tem a ver com a personalidade dele. É um objeto de uso pessoal. Quando você escolhe um vestido vermelho, ou verde, uma roupa, você escolhe isso. Isso diz da sua característica. Mas, por exemplo, quando a gente faz a audiodescrição em quase todos os lugares, as pessoas mais falam da sua roupa do que da sua característica física. Né? Então, assim,
É muito mais importante para uma pessoa cega saber como você é do que o que você está vestindo. Então, você tem que priorizar alguma coisa pelo tempo, por alguma coisa, priorize a sua característica física, né? Mas as pessoas também têm dificuldade de falar de si, né? Então, assim, é todo esse aprendizado, né? Quando no universo das pessoas surdas, já é mais o contrário, né? A gente tem uma imensidão de pessoas que são surdas profundas, ou seja, nasceram surdas e que as pessoas que nascem surdas, elas não nascem mudas, por exemplo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é que uma criança, como é que uma criança aprende a falar? Ouvindo e repetindo o que a mãe, o pai, o adulto, o cuidador fala. Sim. E aí que ele treina a linguagem. Se a criança não ouve, como é que ela vai treinar a linguagem? Né? Então, são características diferentes. Não existe o surdo-mudo, é uma coisa diferente. Existem pessoas que têm problemas nas cordas vocais, a pessoa surda não. A pessoa surda que já ouviu, para ela é mais fácil fazer um implante, né? E usar um aparelho. A pessoa surda profunda, se ela usa aquilo, a maior parte delas não quer usar, porque o barulho do mundo perturba a paz dela. Ela não consegue pensar ouvindo todos aqueles barulhos. Elas tiram, né? Então, assim, mas isso não está nos livros, não está na formação, né? A gente precisa conviver, né? A gente precisa entender que, por exemplo, a cultura surda, quando a gente fala cultura surda, da comunidade surda, a gente está falando de cultura. É que nem a cultura dos povos originários. A cultura dos povos de quilombolas, né? É uma outra forma de se relacionar com o mundo, porque as pessoas surdas não recebem a informação que está disponível para nós que somos ouvintes. Então, a relação que ela tem com a informação é muito diferente, mesmo que venha pela acessibilidade em Libras. Muitas vezes, né, você precisa ter um momento de preparação, inclusive, para que aquela pessoa surda acesse o espetáculo de teatro, acesse um filme, acesse a música. As pessoas surdas não ouvem, elas não gostam de música, elas gostam de música. Existem músicas com a frequência, com as coisas, elas querem viver, elas querem ir para um show, elas querem ter essa experiência, né? Agora, uma coisa que é muito difícil, por exemplo, para as pessoas surdas, é acessar um livro. Mas elas foram alfabetizadas, elas sabem ler, mas elas não têm a cultura ouvinte. Porque a gente escreve com base nas nossas referências da cultura. A forma de escrita e de entendimento da pessoa surda é diferente. Então, para a gente fazer a acessibilidade de um livro para a pessoa surda, principalmente quando ela é surda profunda, você tem que fazer um videobook com a intérprete de Libras. Porque a intérprete de Libras, ela não vai soletrar as coisas, simplesmente. Na tradução, ela entende o sentido. O intérprete de Libras, ela tem a cultura surda, ela aprende sobre a cultura surda e quando ela vai traduzir, ela não faz tradução literal, ela faz tradução de sentido. É como se a gente estivesse aqui fazendo a tradução para alguém que fosse árabe, completamente diferente, que é uma escrita diferente, que é uma coisa diferente, que trabalha com sinais, né? É uma linguagem completamente diferente do que a linguagem ocidental, que é do português, do inglês, né? Da nossa lógica de escrita e tudo. Então, são culturas, são formas, né? Da mesma forma, acessibilizar um livro para a pessoa cega, hoje a gente tem as versões dos e-books, né? Os livros que são disponibilizados em PDF, as pessoas conseguem acessar, as pessoas cegas acessam a literatura, né? Com os leitores de tela, com os aplicativos. Ai, gente, vai ler um livro de poesia com uma voz de Waze? Sim. É muito difícil. Cadê o prazer? Então, um audiobook, uma pessoa, né, uma voz humana, gravando, interpretando, colocando dramaturgia, né, colocando intenção naquela voz, vai oferecer uma experiência literária de valor para a pessoa cega.
né? Então é neste lugar. Mas quando que tu vai saber disso? A tecnologia está ali, usa. Não, é convivendo, vai entender, né? Então a gente tem, ao longo desses anos, a gente não sabia fazer isso, a gente foi aprendendo, e à medida que a gente vai se aproximando dessas pessoas, elas começam a fazer parte dos nossos projetos, partes da associação. Então, dentro do IMPAR hoje, nós temos entre os nossos associados pessoas cega, pessoa surda, pessoa com neurodiversa, com transtorno mental, com deficiência intelectual, com deficiência física, eles estão ali junto com a gente, né? E a gente vai trabalhando na perspectiva também de geração de renda, de qualificação profissional, eles começam a trabalhar com a gente, depois vão trabalhar em projetos de outros produtores, né? E vão entrando nesse mercado também. Então, é essa lógica do fazer com. Então, um conselho que eu sempre dou para quem está começando, para quem começando não fazer fake, como é que é? Fazer de fachada, né? Fachada, que é uma coisa, aquela coisinha de fachada, bota qualquer rampa ali, faz de qualquer jeito. Essas pessoas dificilmente vão mudar a médio, curto prazo, né? Quiçá elas mudem, né? Mais para frente. Mas para quem está com vontade, né? Não tenta abraçar o mundo de uma vez só. Não tenta, é muita coisa, é muita informação. É como se você quisesse ser um multiartista, que você quisesse... tu não faz arte e de repente você quer ser escritor, ator, cantor, musicista, artista plástico, tudo de uma vez só. Não dá. Vai com calma, uma coisa de cada vez. Então, se aproxima. Qualquer coisa quem está mais perto de ti? Todo mundo tem um primo, um irmão, um filho de alguém, filho de um vizinho, um colega de faculdade, alguém que tem alguma experiência. Começa a se aproximar, começa a entender como é que é o cotidiano, ou mesmo vai numa associação, começa a frequentar uma associação, começa a entender, a conversar, faz uma experiência, né? Você tem um livro, oferece lá uma tarde em que você vai ler um trecho do livro numa roda de conversa com a intérprete, com os alunos de uma associação de surdos, com uma turma de... A mediação, né, que a gente fala para pessoas que têm a neurodiversidade, um transtorno mental, uma deficiência cognitiva, né, deficiência intelectual. Elas têm um tempo de entendimento das palavras que é diferente. Então, a gente precisa mediar esse conteúdo, precisa perguntar de vez em quando, vocês estão entendendo? O que você entendeu? Precisa fazer um depara, né? Tu não consegue fazer uma aula, uma palestra, tu tem que fazer uma roda de conversa. Tu tem que ler e ver o que ele entendeu, o que pegou, como é que pegou, para ver se a comunicação aconteceu, né? Mas a gente aprende a fazer isso... né? E a melhor coisa do que você sair contratando serviços começa a qualificar a tua equipe. Começa a qualificar quem tem vontade dentro da equipe de fazer essa função, né? A audiodescrição é uma delícia quando a gente começa a aprender a fazer e incorporar nas nossas práticas, porque você começa a olhar para as coisas com uma outra forma, né? Quem tem disposição, que gosta de idioma, em um semestre de Libras... se aprende mais, se sai mais fluente do que um semestre de inglês, né? Porque mas precisa conviver, precisa estar ali junto. Então, a questão se aproxime das pessoas, traga elas para perto, aprenda a fazer com. Né? Esse é um caminho. Para a gente poder fazer valer o que já está na lei. Sim. Né? O que já está na lei. O que já está na lei. Então, essa parte a gente venceu, que foi muita dureza. A gente essas leis são muito recentes. A gente acompanhou o processo, né, de 2011 para cá, muitas coisas a gente conseguiu ganhar em termos de lei. Então, a gente faz parte dos movimentos, né? Assim como das pessoas com deficiência, a gente faz parte, por exemplo, do movimento da luta antimanicomial, né? Que é a questão da saúde mental que hoje está pegando, né? O quanto a literatura pode salvar vidas, né? De verdade, o quanto a arte pode salvar vidas. Vai para os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos que a gente tem a resposta, né? A gente tem como artista, como fazedor de cultura, como agente de cultura, a gente tem a oportunidade de melhorar a vida de muita gente, e deixar que elas melhorem a nossa vida. E nessa questão que o André perguntou, né,
das entidades que têm alguma acessibilidade de fachada, que a gente vai percebendo que não está funcionando aquilo que está ali, né? Como esse exemplo que ele deu do banheiro, né? Eu penso que nós, pessoas que não somos pessoas com deficiência, devemos também agir assim como a gente age na luta antimanicomial ou na luta pelo direito das mulheres, a luta antirracista, né? Eu acho que a gente também tem que alertar, né? Dizer, se a gente vê uma situação dessas, a gente tem que dizer, olha, pessoal, esse banheiro acessível que vocês fizeram aqui não funciona, vejam bem, né? Vejam bem. E a gente ouve muito também, né, assim, dos próprios produtores culturais, das pessoas assim, mas por que eu vou fazer? Essas pessoas não vêm. Eu coloquei um intérprete de Libras e as pessoas não vêm no espetáculo, né? Não vão assistir, né? Aquela coisa toda. As pessoas com deficiência ficaram tanto tempo sem essa escolha, sem essa possibilidade de acesso, que elas nem sabem como acessar. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só do fazer artístico aqui, né? Então, assim, quando você precisa de um evento acessível, por exemplo, para pessoas surdas, né? Esse evento, a intérprete de Libras que está no palco, que está ali fazendo, o profissional de Libras que está ali com a gente, é uma etapa. Uhum. E na portaria? Uhum. E no quiosque que vai vender a cerveja, se é uma festa, se é um evento, né? A comida, sim, né? Vai vender o CD, vai vender o livro na banca. E na divulgação, para as pessoas com deficiência saberem que aquilo está acontecendo. Mas eu coloquei intérprete, coloquei legenda nas redes sociais. Tá, e essas pessoas acessam todas as redes sociais? Então, essa coisa hoje da comunicação, né? Eu falo, se você tem, Joinville tem quase 700 mil habitantes aí, né? Um espetáculo de teatro aqui, se eu faço um espetáculo pela lógica, já que eu boto Libras, a comunidade surda deveria vir, né, para assistir. Por que as 700 mil pessoas não vão vir assistir se elas são ouvintes? Porque elas podem escolher. A pessoa com deficiência, ela tem gostos. Ela pode preferir poesia e não gostar de romance. Ela pode preferir música sertaneja e não gostar de MPB. Uhum. Ela pode gostar de dança contemporânea e não gostar de hip hop, né? Então, assim, eu posso gostar de pizza ou de cachorro quente. Elas têm o mesmo direito que a gente de escolher. Não é só porque está sendo oferecido. Também a gente tem que considerar isso quando é o direito dela de escolha. E aí, a gente trabalha dentro do IMPAR, nós temos 3 grupos de teatro. O Arte para Todos, que hoje congrega, né, a nossa diversidade. Pessoas com múltiplos perfis, artistas com múltiplos perfis. Mas a gente tem, que são nossos parceiros, o grupo de teatro Libração, que são atores surdos e ouvintes, artistas surdos e ouvintes. E nós temos o Louco é Pouco, que são pessoas com transtorno mental. Então, quando a gente apresenta, né, vai apresentar um trabalho, vai estrear um trabalho, vai apresentar um trabalho com o Louco é Pouco, é muito mais comum a gente ter na plateia as pessoas que são do círculo da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que são pessoas que são dessa comunidade. Mesmo que a gente faça com audiodescrição, com intérprete de Libras, não é natural, assim, que todo mundo da comunidade surda venha. Mas quando Libração estreia, né, a maioria do público no teatro é da comunidade surda. Uhum. Né? Por quê? Porque eles se identificam com a temática. Porque você está falando né? Falando das coisas que interessam, porque a gente trabalha muito com arte expressiva e a gente trabalha as temáticas da dramaturgia colaborativa, da construção, né? Dessa coisa de... Porque, assim, né? Um dos atores que trabalha com a gente, ele já interpretou um espetáculo de Shakespeare, né? Porque ele é um amante da literatura, ele fez parte de um projeto piloto e aquilo lá. Mas a maior parte deles, né, quando você pergunta para a comunidade surda o que vocês querem em cena, que tipo de literatura, que tipo de coisa, aí eles querem saber
de histórias da comunidade surda e não da comunidade dos ouvintes. Sim. Eles querem ver o surdo como protagonista, né? E esse é um direito. Isso é aquilo que você falou, né? De que cada um desses grupos tem a sua cultura, né? Exato. E isso é comum se a gente não pensar em comunidade surda ou comunidade de cegos, enfim, se a gente não pensar nas pessoas com deficiência, a gente também vai perceber que em alguns eventos de um determinado estilo de música tem uma comunidade, que é daquele, né? Você tem a comunidade que gosta, uma bolha. Uma bolha, que são os gostos, né? Então assim, eu prefiro ir para um show de rock. Faz todo sentido. Eu prefiro ir para um show de sertanejo, né? Isso é isso. Né? Qual que é a temática que te pega? Né? Quando você vai para uma livraria, alguns vão para um setor da livraria, outro vai para o outro. É isso. O que a gente vai precisar perceber são essas conexões, né? Exato. Quem da comunidade surda gosta deste estilo de literatura, deste estilo de música. Por isso que nos projetos, para quem está começando, é isso. Com quem o teu produto... né? Dialoga. Não a forma do produto, se é um livro, se é uma música, mas o teu estilo, né? O gênero, né? Mas também fazer esse caminho, né? Eu também percebo que a gente divulga, a gente se prepara, mas a gente não vai lá nessa comunidade surda que nunca acessou porque nunca teve e de repente tem, a gente não vai lá e comunica direto lá nas associações, por exemplo, ou não se apresenta lá, ou se aproxima. A gente vive hoje um momento que é metade do caminho. Síndrome do empreendedorismo cultural, em que nós temos que planejar, fazer os projetos, buscar o recurso, fazemos a produção, a realização artística, aí tem que depois divulgar e a gente tem que fazer todas as coisas porque normalmente os recursos dos projetos são muito pequenos. Sim. Né? Então os recursos dos projetos, eles são muito pequenos, né? E às vezes a gente não tem esse tempo, a gente está sempre nessa lógica do tem que fazer tudo, tem que ir, o próximo, e lá vem, a gente está num mundo muito acelerado. E isso também é um grande aprendizado que a gente tem nesse universo. É o tempo das coisas. Sim. As pessoas precisam de tempo, né? Nós estamos vivendo uma mudança cultural, uma mudança de muitos paradigmas ao mesmo tempo. E a gente precisa se permitir, né? Respeitar esse tempo da gente mudar o nosso entendimento, a nossa cultura de ouvinte, de pessoas com deficiência, convivendo de verdade com pessoas sem deficiência, né? As neurodiversidades. Esse é um universo todo muito. Nós estamos juntos aprendendo. E nós temos muitas pessoas, artistas DEF, pessoas, né, da comunidade que elas estão dispostas, elas também querem, elas também entenderam que elas já conquistaram direitos e que agora elas também estão precisando aprender a conviver com a gente. E muitos, a gente encontra essa disponibilidade, né, entre esse público, porque elas querem viver essa experiência, né? Então a gente precisa construir esse caminho juntos. Sim. A gente, como artista, a gente fez esse trabalho de ir às escolas, vender espetáculo, por exemplo, né? A gente precisa fazer esse trabalho de ir às associações e conversar com as pessoas. Enfim, e hoje a escola, né, existem dentro das escolas, por exemplo, das redes municipais, as escolas referências de inclusão. Sim. Né? As turmas, né? Então os municípios estão organizando as turmas bilíngues, né? Você tem as escolas, as associações que fazem a formação das crianças que são cegas. Você tem esses lugares todos. Então, assim, é isso. Né? Então, assim, você vai fazer circulação em tantos lugares, pega aquela apresentação, aquele evento de lançamento, né, do teu livro, vai fazer naquele lugar. Sim. Né? Então, assim, e cada projeto uma ação. Sim. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Sim. Faz, vê o que deu certo, vê o que deu errado. Esse é o aprender a fazer com. Sim. Aproveitando, te faço a última pergunta. Algumas coisinhas tu já trouxe para nós. E nós temos um pouco dessa experiência com a editora também, e nós estamos justamente fazendo isso.
estamos indo aos poucos e tateando, aprendendo e querendo fazer com qualidade, bem feito dentro da editora, que são as iniciativas de acessibilidade em leitura, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de trabalhar com acessibilidade, seja para pessoas com baixa visão ou com nenhuma visão, seja para pessoas surdas, né? Que tu trouxe para nós essa informação de que um livro escrito também não é assim tão acessível para uma pessoa surda, né? E quais são dessas iniciativas de acessibilidade em leitura que você que conhece e em quais delas vocês, né, na Ímpar, já atuaram? Quais são as ações que vocês já fizeram que tem a ver com a questão da leitura, literatura, livros, bibliotecas? A gente aproveitou o período da pandemia, né, onde o fazer teatral estava um pouco complicado, né, que era o distanciamento, esse mundo online, essa coisa toda. E aproveitamos esse momento para investigar isso, buscar isso. Então, a gente propôs e fomos contemplados no Prêmio Elizabeth Anderle para a produção, né, a tradução e a produção de um videobook português Libras, né, traduzindo a obra Últimos Sonetos do Cruz e Souza. Né? O Cruz e Souza é um poeta, simbolista, né? Referência, é um dos escritores do simbolismo, referência no mundo, né? E muita gente em Santa Catarina não conhece. Catarinense? Ele catarinense de Desterro, né? De Florianópolis. E muita gente que ouve e que conhece, ouviu falar, sabe, porque a gente estuda lá, né, no ensino médio, na preparação para o vestibular, conhece pouca coisa, né? E o simbolismo, ele trabalha com essa lógica das metáforas, né? Então, é uma literatura muito difícil. E esse tipo de conteúdo não existe nas escolas, por exemplo, para os alunos surdos entenderem poesia. É muito difícil na comunidade surda, né? As pessoas da comunidade surda, elas não têm esse entendimento, né, da forma. O simbolismo, ele trabalha com repetição, ele trabalha com melodia, ele trabalha todo dentro desse lugar. E o Robson, que é o meu marido, é um apaixonado pelo Cruz e Souza. Robson é um ator preto, é um homem preto que vive, né, nesse mundo contemporâneo de hoje, enfrenta várias coisas que Cruz e Souza, na sua época, enfrentou. Então, a gente trouxe isso, aproveitou nesse período e foi fazer uma imersão na obra de Cruz e Souza, junto com o Darley Goulart, que é ator, né, surdo profundo, mas um grande apreciador, né, da língua portuguesa, e uma intérprete de Libras, a Núbia Amorim, que já era do teatro, já está com libração, já estava com a gente. Então, a gente fez vários encontros online, mediados com a Núbia, para estudar a obra do Cruz e Souza e aí transpor esse sentido da poesia simbolista para a língua de sinais, para a cultura surda. Então, a gente produziu a primeira edição com 48 sonetos, é um videobook em formato, é um livro mesmo que a gente fala, é um livro, né, um videolivro. Então, na tela, você tem em tamanho igual, como se fossem 2 páginas de um livro, né? Você tem o ator, homem preto, interpretando em português a voz os sonetos do Cruz e Souza, e na outra tela, né, a Núbia e o Darley se revezam, interpretando e sinalizando aquela poesia simbolista. E com legenda, né, com todo esse tempo, com audiodescrição, para que pessoas com diferentes características vivam a mesma experiência com o mesmo produto. Mas, lógico, a gente pode fazer isso separado, né? Pode ter e também temos a versão só do audiolivro, né? Que a gente aproveitou e já fez o audiolivro. Então, essa experiência foi muito feliz, de aprendizado, né, com eles. E aí a gente repetiu, aprovou no ano seguinte a 2ª edição. Então, a gente conseguiu concluir os 96 sonetos do Cruz e Souza, né? E esse material, inclusive, está disponível
no YouTube, né, no canal do Robson Benta, para todo mundo. A gente disponibilizou para bibliotecas, secretarias de educação, a gente doa os arquivos, né, porque às vezes a internet está instável, a gente doa os arquivos, porque é um material para ser usado, né? Ele tem valor para ser usado. Essa experiência, né, gerou um outro projeto de uma parceira nossa, que trabalha com projetos com a gente, que é a Marisa Toledo, que é autora do livro Palavra Presa na Garganta, que ela fala sobre o trabalho, a obra do Chico Buarque, durante o período da ditadura militar. Ela já tinha lançado esse livro, ela conheceu a experiência do Cruz e Souza, ficou encantada com isso, foi impactada pelo projeto, e aí ela chamou o IMPAR para ser parceiro no projeto dela, e a equipe que fez o projeto Cruz e Souza, né, o Darley, a Núbia, o Paulo Sudowski, que é nosso consultor, né, de pessoa cega, ela chamou essa equipe para assessorar ela no projeto, né, e esse ano ela também aprovou num edital e circulou pelo estado lançando o formato videobook e o formato audiobook da obra dela. Então, nesse projeto eu estou fazendo mensuração de avaliação de impacto, então eu não estou na produção, né? Mas a gente precisa também, esse é um entendimento, a gente precisa começar a transformar os nossos projetos em dados para poder qualificar o trabalho que a gente faz, né? E isso é uma área que a gente pensa bastante, como a gente atua muito, né, na área de impacto social, então o IMPAR trabalha dentro de uma lógica de fazer o registro, né, de entender essas coisas para a gente conseguir, não é só para apresentar relatório, mas é para a gente entender como é que ecoam as nossas ações nos lugares. Então, são dois projetos, assim, um que eu participei, ajudei a criar, a desenvolver, o outro que eu acompanho como consultora, mas, assim, tenho participado e fazendo algumas consultorias. Eu vejo muitas iniciativas na área da literatura indo muito para esse caminho, né? A gente tem hoje as plataformas de áudio. Então, assim, a acessibilidade para pessoas cegas, hoje, ela, né, da literatura, tem muito mais coisa disponível. Tu vai para a internet, tu já encontra muita coisa. Tem projetos ligados às instituições de pessoas cegas que contratam voluntários, né, para gravar os audiolivros. Né? Existe alguém que treina, que faz, eles recebem um treinamento, mas existe uma produção para acessar. Agora, para a comunidade surda ainda é pouco. E quando a gente vê as iniciativas, a gente ainda vê as iniciativas que tem aquela janelinha de Libras lá embaixo, assim, ó, que quase ninguém enxerga nada, né? E aí, assim, por que o surdo vai acessar aquilo? Então, um áudio livro para a pessoa surda, ele precisa ter a intérprete no mínimo 50% da tela, ou em tela integral. Aí faz sentido, o intérprete, né, o profissional ali, para que ele também tenha a experiência prazerosa de ver, né, a comunicação acontecendo para ele, para essa pessoa. Então, é por aí os projetos, as experiências são muito boas. Próximos virão. Em breve, quem sabe, acessibilizar o seu olhar melhor, o meu também. Iracy, a gente agradece mesmo profundamente isso, porque o Conto e Converso nasceu no meio da pandemia. E ele nasceu com a intenção de se fazer exatamente vibrar com as pessoas, com as pessoas. Daí o nome, né? Conto e Converso. Não é uma conversa, é converso. Essa vibração entre diferentes pessoas. E a gente, como editora, fez o processo acontecer exatamente porque a gente foi aprendendo com as pessoas o que a gente deveria observar naquilo que a gente publica, naquilo que a gente coloca. Então, um exemplo bem rápido. Livros infantis da editora, a partir do Conto e Converso, a gente começou a colocar, por exemplo, uma fonte para disléxicos. Né? E durante a pandemia a gente fez 2 edições, era o que nós tínhamos, né? Ficávamos nós na nossa casa tentando vibrar com pessoas em diferentes lugares. Foi isso que a gente fez. Agora voltar na 3ª edição, pegar temáticas que sempre são nódulos assim na trajetória da sociedade, dificuldades que a gente tem como sociedade para construir um mundo mais inclusivo, em que todos possam, que seja permitido, vibrar com todo mundo. A gente resolveu fazer presencial por vários motivos, mas um dos motivos principais, a gente tem que também vibrar com os lugares.
vir para cá, por exemplo, vibrar com uma cidade como Joinville, ir a Laguna, ir a Itajaí, ir a Blumenau, ver como que essas cidades constroem as suas cenas, ouvir, por exemplo, um processo desse, é diferente de eu ter uma tela na frente e poder tocar em você, ouvir o teu tom de voz, a tua entonação, a tua emoção. Então, o Traços e Capturas pega o Conto e Converso como uma espécie de direcionamento do que nós queremos como caminho editorial da gente, né? Não é somente fazer livro, é um processo de vibrar com. Isso é tudo, né? Não apenas fazer livro, né? É isso aquilo, aí. né? É o sentido de para quem, o porquê que você está fazendo tudo Exatamente, isso, né? Tem que ter essa perspectiva. E aí, a gente, claro, obviamente, como editora, não chegou a esse processo ainda, tem muito caminho acontecendo, mas simplesmente o Conto e Converso é aquele terreno que a gente está fertilizando para acontecerem coisas. Uma acontece aqui, outra lá, outra colar, mas a gente chegará lá, né? Essa perspectiva de vibrar entre cidades e fazer com que as pessoas conectem-se é o que o Conto e Converso se propõe a fazer. Então, estar, por exemplo, em Joinville, conhecer a dinâmica e o processo e a cena cultural da cidade é importante para a gente, mas também é importante fazer com que você vibre com a Gato Leitor lá de Blumenau, que faz um trabalho lindo já há alguns anos aí com literatura infantil, que são trabalhos que são primorosos, vibrar com a Coruja Buraqueira lá de Laguna, que tem uma livraria de cara para a rua e que é uma coisa rara no Brasil hoje, que está em extinção, digamos assim, vibrar com Itajaí, que tem uma cena literária bonita, com editoras funcionando a mil, né? E ali na região, não só Itajaí, mas Navegantes, com a Papel do Mato, a Rizoma, a IP Amarelo, essa é a proposição da gente. Então, você, como abrindo esse processo com a gente, tem sido muito importante. É muito bom poder fazer parte e eu entendo que o processo de vocês, né, ele faz muito sentido pra gente, pra mim, pra o Ímpar, que é essa coisa da gente trabalhar de forma colaborativa, né, atuar em rede, é isso que é atuar em rede. Não é um contratar o outro, não é só isso, né? Não são só, mas essa coisa do vibrar mesmo, do entender, de estar perto, de se apoiar, de ter com quem trocar, né? Quantas vezes, né, que a gente troca informações, tive uma ideia, vai isso, a gente pode se ajudar, né? A gente precisa coletivamente entender, né, de que a gente juntos, atuando um em cada lugar, a gente melhora a cena cultural para todo mundo, né? Não só para os artistas, mas para todo mundo mesmo. Então, agradeço de novo poder estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco da nossa experiência, da minha experiência, mas da experiência que é uma experiência coletiva, né? Eu venho aqui, mas eu sou muitos e muitos, né? Porque a gente entende que a vida é muito melhor assim. Então, agradeço a oportunidade. Em breve, a gente se encontra em mais algum projeto. Que legal. Vou aproveitar também, vou agradecer Iracy por ter aceito esse convite, por essa aula que foi essa conversa, né? Porque é isso, gente, é o conto e converso, mas é uma aula também ao mesmo tempo, né? Quero agradecer a toda a equipe do Conto e Converso. Começo agradecendo aqui meu parceiro, André Soltal, mediador aqui junto comigo. E também idealizamos, né, juntos esse programa, que já está na sua 3ª edição. Então, toda a curadoria, todas as conversas que a gente tem preparando o Conto e Converso, muito obrigada. Agradeço a Alexandra, intérprete de Libras, né? Agradeço a Mariana, que não está aqui hoje, Mariana Feitosa, que é a nossa gestora de comunicação, que deu um corre aí para preparar essa comunicação, né, do nosso projeto. Ao Bruno Golembiewski, que é o nosso produtor de audiovisual, que está aqui atrás das câmeras. Ao Anderson Davi, que é o assistente, né, de audiovisual. A todos todos que vão nos assistir e que vão trocar ideias com a gente após essa edição do Conto Converso. A gente está aberto a receber comentários aqui no nosso canal, no YouTube, e também vocês podem nos contactar através do nosso Instagram, Traços e Capturas, né? Procurem a gente por lá. Vamos trocar ideias sobre tudo isso e fazer com que essa conversa fique ainda mais ampla, né? E não podendo também deixar de agradecer e de mencionar
mais uma vez, a Lei Paulo Gustavo, Santa Catarina, demais, né? Governo Federal, os nossos patrocinadores, Governo Federal, Lei Paulo Gustavo, de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, e o apoio do nosso querido Guilherme aqui, da Livraria e Cafeteria Giostre, que fica em Joinville. Quem não conhece ainda, venha conhecer. É muito legal porque tem uma curadoria incrível, tem esse espaço, né, belíssimo, com arte e com muitos livros. Isso é uma delícia, né? Você vem, toma um cafezinho e já pode também acessar livros dessa curadoria maravilhosa aqui do Guilherme. Muito obrigada e até o próximo Conto e Converso.